Sejam todos bem-vindos. Este é o Instituto Transformação Evolutiva, eu, Rogério Moisés. Hoje nós vamos falar sobre sexo no relacionamento. E eu já vou, para não perder esta pessoa maravilhosa que vai nos acompanhar nesse bate-papo hoje, já vou chamá-la para ficar conosco aqui. Olá! Boa noite! Boa noite, tudo bom? Tudo e contigo? Tudo ótimo, melhor agora. Maravilha! Para quem não conhece, essa é Milene, minha amiga. Depois eu vou contar de onde a gente se conheceu, tá? Milene, treinadora comportamental e hipnoterapeuta também. Uma pessoa maravilhosa, uma pessoa assim, ó, que eu tenho na mais alta conta. Depois eu vou contar um pouquinho essa história, tá, Milene? Se tu me permitir. Tá. Mas assim, ó, ainda temos muitos homens aqui, né? Mas eu gostaria de te usar como exemplo feminino de uma pessoa que sabe, viver a vida com coragem. Com coragem. Vontade. Conta um pouquinho onde é que nós estávamos ontem. Ontem e nós estamos os dois aqui nos Estados Unidos, né? E nós estávamos ontem no Epcot Center. Ai, que coisa boa! Que dia maravilhoso que a gente teve lá. Sensacional. Foi muito legal, foi muito divertido, a gente se divertiu, a gente conversou, a gente caminhou, a gente passou um calor também, né? Eu tô com 5 bolhas nos pés, 3 no pé esquerdo, 2 no pé direito. Que delícia! Foi o saldo da noite ontem. A Georgia tá em Georgia, 5 bolhas nos pés, 3 no pé esquerdo, 2 no direito. Mas isso é a parte. Essas são as histórias, as marcas da vida, das coisas que a gente faz. E que bom que a gente faz. Porque feliz daquelas pessoas que têm histórias para contar. E ontem a gente falava no almoço justamente isso, né, Moisés? A coragem de fazer. A coragem de olhar para trás ou chegar em algum momento da tua vida e dizer assim, que bom que eu tive a coragem de fazer. A gente não existe garantia e as pessoas querem garantias das coisas. Ah, eu só vou me aventurar, eu só vou dar o primeiro passo. O sexo, e tem tudo a ver com o tema da própria live, né? Que é aquela coisa assim de, eu só vou dar o passo se eu tiver a certeza de que eu vou ser retribuída, ou que o meu negócio vai dar certo, ou que eu vou ter lucro, ou que vai dar certo. E isso não existe. Claro que não. Pegando esse gancho de ontem, tá? Ontem foi o nosso dia infantil, né? Nosso dia infantil. E é necessário sempre a gente acalentar a criança que tem dentro de nós. Tá? Olha aqui. Essa criança ontem, ela foi nutrida. Olha só. Ela foi. Olha só, que show. Você sabe o que significa isso? Isso é coragem. Isso é um adulto bem resolvido, que não teme julgamento. E isso está diretamente relacionado com o que nós vamos falar hoje. O que nós vamos abordar aqui é o sexo de adultos. Daquele que faz a entrega. Isto. Então, olha só. Somos todos adultos, vocês pediram para nós repetir esse bate-papo, tá, de sexo no relacionamento. Nós temos por hábito assim, ó, conversem, coloquem as ponderações de vocês. Que ratinha linda, olha só. Mas quando a gente for falar papo sério de sexo, eu vou tirar, porque não combina, né? Ué, de repente, né, são fantasias também fazem parte dos jogos de adultos. Tudo vai da fantasia, né? Como diz uma amiga nossa, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo. Uhum. Bom, vamos lá então. Eu sempre gosto de fazer uma pesquisa rápida no Google, né? Para ver se esse assunto vale alguma coisa ou não, tá? E sexo nos relacionamentos tem 53
milhões e 400 mil. Boa noite. Boa noite, querido. Tudo bom? Boa noite. Apresenta ele, Milene. Ah, pois é, o meu marido é que ele já saiu, ele só deu um oi aqui, boa noite, que é a única coisa que ele sabe falar em português. E aí ele se retirou, ele deixou um beijo, boa noite. Ele é o meu marido, o Brian Davis. É uma pessoa espetacular, que eu tenho o maior orgulho em ser casada com ele. O sexo é maravilhoso, o sexo é bom. No início teve os seus ajustes, como qualquer relacionamento. E é muito legal, assim, a gente poder viver uma vida de... E a gente vai falar sobre isso mais adiante, né? Sobre essa questão de parceiro, de parceria, e do quanto isso é importante na vida das pessoas, o quanto é saudável, o quanto é bom, o quanto é prazeroso. E, nossa, Moisés, é uma live assim que a gente... Nossa, ficaria muito tempo. Bom, tu sabe o que a minha definição máxima das coisas, né? Eu acredito sempre num ser criador, que as pessoas nominam como querem, tá? Eu acredito muito na existência desse ser criador, Deus, no caso, tá? E tudo, no meu ver, e no ver da física, é energia. O sexo, e quando nós vamos definir sexo, tá? Porque o sexo é uma coisa muito ampla para nós conversar, tá bem? Isso. Então, assim, nós estamos falando sexo no relacionamento. Eu vou botar, entre aspas, essa expressão, sexo responsável. Tá bem? Tá bem. Bom, então assim, esse é o sexo que nós vamos abordar aqui. Quando eu olho para uma pessoa, o que me atrai nela? Se eu não conheço. Eu tenho uma atração sexual. Eu olho para essa pessoa. Depois que eu vou saber se ela é inteligente, se ela não é inteligente, se ela é legal ou não, eu tenho uma atração. Uhum. Então, esta energia sexual, ela é uma energia natural. Tudo que é natural é para ser usufruído. Não se retém energia. Quando tu retém energia, tu não está no fluxo da vida. Uhum. Então, esse é o meu pensamento sobre... E o sexo, ele tem uma situação, né? Os homens, quando eu falar em homens aqui, eu estou falando em ser humano, tá? Não estou fazendo essa dicotomia. Os homens, alguns homens tutelam o sexo como se fosse uma coisa suja. E ele é uma coisa extremamente natural e é obra do universo. É uma energia. Milene, tu é minha convidada hoje. Legal. Moisés, olha só, é interessante tu estar trazendo isso e eu acho que é bacana fazer esse jogo aqui, né? Homem e mulher falando sobre sexo, porque eu quero falar uma coisa aqui para as mulheres, né? Tu foi muito feliz assim nessa tua colocação. Existem muitos homens que enxergam o sexo como uma coisa suja, como uma coisa feia. E aqui, vamos falar abertamente, né? É uma live de adultos, por favor, tirem as crianças da sala, se as crianças estão por aí. Porque é o seguinte, graças a Deus isso está mudando, felizmente isso está mudando. Agora eu quero dizer o seguinte para você aqui, que está nos ouvindo. Muitas mulheres, elas não se libertam, isso é para os homens, né? Não se libertam com a sua energia plena sexual, com o seu desejo, porque a mulher é julgada, porque a mulher é rotulada. Ah, então se ela... Moisés... Nós conversamos ontem, inclusive, sobre isso. Eu passei por um relacionamento abusivo que eu fui chamada de PU, né? TA, Sim. Porque eu estava usando batom vermelho. Porque eu estava usando batom vermelho. Ele me julgava. Então, teve um dia que eu botei batom vermelho e calça branca. Bom, foi um fiasco lá em casa. Porque ele me julgou. Porque eu não tinha... Aí que tá a essência da coisa. Gente, eu vou pedir aqui, clica nesse aviãozinho, manda essa live para alguma mulher ou para algum homem que precisa entender um pouquinho mais na profundidade essa questão. E a gente precisa falar sobre isso, porque os pais não falam com a gente sobre isso, porque tem vergonha, não sabem da reação do filho, não querem constranger o filho, não querem se expor, mas a gente precisa falar. Eu já falei de sexo com meu filho.
O pai dele fala de sexo com o Pedro tá fazendo sábado agora 17 anos, e esses assuntos precisam ser tratados. A minha mãe me dizia, quando eu estava lá com desejo, né, comecei a transar com 16 anos, ela disse assim, minha filha, eu vou te dizer uma coisa, se você engravidar, você vai assumir a responsabilidade de criar essa criança. E para engravidar, é assim, assim, assim que a coisa funciona. A gente precisa falar sobre isso. Sexo não é feio. Existe, infelizmente, muitas culturas, né, que a gente sabe o que estamos vivendo aí no mundo agora com esse novo Talibã, que castram as mulheres, em que as mulheres são tidas como objetos. Meu Deus do céu, nós temos que ter a consciência de que nós já passamos dessa fase e que a mulher, cabe à mulher se empoderar. Eu nem gosto muito desse termo, porque fica aquela coisa que remete a feminismo, uma coisa o radical que eu não curto, não gosto, não é minha vibe. Agora, as mulheres precisam melhorar a sua autoestima, a sua autoconfiança, enxergar o próprio valor, a estima por ela mesma, para que ela consiga chegar pro cara. Gente, é papo aberto, né? Então vamos lá. De quantas vezes eu tive que explicar pro cara o que era um vibrador, porque ele, como assim, Milene? Mas como assim? O que é isso? Eu não vou dar conta de ti? Não, tu dá, meu amor, tu dá conta de mim, mas ainda assim existem outras necessidades. Tem que explicar pro cara. Já tive que explicar pro cara como é que a coisa funciona. Eu tô entrando um pouco já propriamente dito, mas eu vejo muitas mulheres que não sabem nem o que é orgasmo, Moisés. Eu sei. Que não sabem nem o que é isso. Estando casada há anos e anos e anos. Meu Deus do céu, não dá para admitir isso. É que a gente vem de culturas, né? Eu sempre digo assim, ó, e é difícil aceitar isso, tá? Mas é uma verdade. Nós estamos em transformação e em evolução, tá? Vamos lá, gente, talvez eu esteja forçando um pouquinho, mas há 2 ou 3 gerações atrás, não era permitido para a mulher sequer estudar, trabalhar e muito menos ter prazer do sexo. A mulher fazia sexo para engravidar, apenas isso. Qualquer manifestação de prazer da mulher não era bem vista. Uhum. Então, como a mulher vai se libertar disso? Vai se libertar vindo ao lado do homem. E esse homem, ele desce do que ele acha que ele está acima e se posiciona ao lado do outro ser humano. E outra coisa, não vamos esquecer que dentro do homem tem uma mulher e dentro da mulher tem um homem. As duas polaridades estão dentro, uma da outra. Tá bom? Então, assim, ó, nós temos que ter responsabilidade e se liberar. Se liberar. Por isso que eu sempre digo assim, ó, são jogos de adultos. Uhum. Crianças não fazem sexo. Uhum. Quem faz sexo é adulto. Exatamente. E são várias coisas que a gente pode abordar aqui. E eu tô falando isso porque eu já atendi pelo menos 5 mulheres que foram... Olha como a coisa ela a gente traz um histórico, uma bagagem, e a gente precisa ainda evoluir muito. Homens e mulheres. Os dois, de formas diferentes, e para que a gente tenha relacionamentos cada vez mais saudáveis. Eu já atendi pelo menos 5 mulheres em que algumas delas até vinham com problemas profissionais. Uma delas, só para me veio o caso aqui de uma delas, que ela colocou: Milene, eu tô tendo problema no meu casamento, eu não sei exatamente o quê. Eu sei que o meu marido, eu não tô conseguindo ter o desejo sexual que ele gostaria que eu tivesse. Ele é muito mais ativo do que eu, ele quer muito mais do que eu, e eu não sei o que está acontecendo, eu tô travada. E por isso que eu gosto muito da hipnose, porque a hipnose ela permite que a gente tenha acesso a memórias que muitas vezes a gente, de forma consciente, já não lembra mais que elas existiram. Porque a gente tem um processo, um mecanismo de defesa da nossa mente, que é aquilo que me gerou algum trauma extremamente forte na minha infância, eu acabo, a mente, de uma forma que protetiva, acaba
ocultando, escondendo esse fato para que aquilo não fique na memória, latejando, né, de uma forma latente na memória o tempo todo, e ela consiga, assim, viver uma vida feliz. É por um modo de sobrevivência, né? Aí o que acontece? Nós fizemos uma sessão e ela percebeu ali, ela retomou a consciência de que aos 14 anos ela foi abusada. Não aconteceu o vias de fato, mas houve ali uma insistência por parte de um adulto, de um amigo do namorado da prima mais velha. Tentou fazer um sexo forçado com ela. O que acontece? Olha só como a nossa mente, ela cria situações para nos proteger. Uma mulher, quando ela se esconde através da gordura, muitas vezes, uma mulher, o que acontece com uma criança ou com uma adolescente? Quando quando essa criança chama atenção, ou quando essa adolescente chama atenção de um ser mais velho, que não era para chamar atenção, né? Mas claro, a responsabilidade não é da criança e nem do adolescente, é este adulto disfuncional nas suas emoções, nas suas capacidades emocionais, comete um abuso desses. O problema não está na criança nem no adolescente, o problema está nele. Mas a criança não entende dessa forma. A criança entende que ela é a problema da história, que ela é a inadequada nessa situação. O que acaba acontecendo? Ela acaba criando subterfúgios, ela acaba criando situações para que ela não chame mais atenção. Olha só o processo, o mecanismo de defesa da mente inconsciente. O que acontece? Ela engorda, né? Então, assim, a mulher que tem um corpo escultural, a mulher que é bonita, a mulher que se cuida, a mulher ou seja, essa mulher chama atenção. Essa mulher chama atenção. E aí, isso é muito profundo, é muito profundo. Olha, eu sou trabalhada na PNL, sou trabalhada no desenvolvimento humano, tenho os meus 45 anos. Eu sou uma mulher que aqui nos Estados Unidos, eu sou fora do padrão de beleza. Porque é diferente, né? Eu sou uma latina dentro dos Estados Unidos. A média das americanas são mulheres loiras, olhos azuis, e a população aqui é mais da metade obesa. Então, vem uma morena latina com um corpo em dia, digamos assim, chama atenção. E olha que interessante, né? Todas as vezes que que eu saio com meu marido, que a gente vai num restaurante, eu chamo atenção e as pessoas olham. E se eu não estou atenta a isso, e daqui a pouco assim, puxa, eu não quero estragar o meu relacionamento, eu não quero criar uma situação desconfortável dentro da relação que eu vivo. Eu cuido desse relacionamento, eu cultivo esse relacionamento, eu prezo por esse relacionamento. A minha mente inconsciente poderia me sabotar e dizer assim, opa, vamos tratar de parar de chamar atençãozinha, né? Vamos tratar de dar uma engordadinha, uma embagulhadinha, para que tu fique dentro do esquema, para que tu, assim, comece a te ambientar e entender como o sistema aqui funciona. Olha a que ponto a mente chega. Então, é muito fácil a gente ter esse tipo de cilada mental, né? Então, assim, essa mulher, ela se protegeu. Ela engordou, ela buscou mecanismos para não chamar a atenção de homens. Então, tem várias maneiras de não chamar a atenção de homens. Uma delas é se escondendo atrás da gordura. É se escondendo atrás de não ficar bonita, de achar que a vaidade é fútil, por exemplo. Né? É muito fácil, a gente pode ter justificativa para tudo. Ah, não, se arrumar é fútil. Ir para academia é fútil. Isso é coisa de gente que quer cultuar o corpo. Então, por trás disso, sempre tem uma intenção positiva da própria mente inconsciente para evitar que algo possa acontecer. É claro que uma mulher escultural, maquiada, bem arrumada, ela vai entrar em qualquer ambiente e ela vai ser vista, ela vai ser notada e ela vai chamar atenção. Então, a gente precisa olhar para, né, principalmente mulheres que sofreram abuso, que tiveram alguma história na infância de algum abusador, que infelizmente a gente tem, infelizmente tem, não, olha, estamos no ano de 2021, mas a gente ainda tem.
Então é importante ter essa consciência, né, do que está acontecendo na nossa mente. E também não pode ter julgamento, né? Porque tem mulheres também, e como tem homens também, aí eu vou fazer o contraponto, eu vou levantar outra polaridade. O homem tem muito medo disso também, sabe do quê? Da rejeição. O homem, ele é um ser inseguro a nível de externar suas emoções. Uhum. E por isso que eu sempre bato nessa tecla assim, ó. Só os adultos são capazes de viver uma vida plena. E uma vida plena também tem o sexo. Se o sexo é energia, ele não pode ficar à margem das coisas. Ele faz parte da nossa essência. Nós estamos aqui, todos que estão aqui, graças ao sexo. Uhum. Exatamente. Cara, então assim, ó, e sabe, eu fico pensando assim, ó, por que isto é rotulado? E outra coisa, eu tenho vários amigos de igreja, de outras religiões, não tem problema nenhum. Mas assim, ó, quem tutela o sexo, observem bem que quem tutela o sexo não faz sexo. Ou ao menos diz que não faz sexo. É interessante isso. Tá? E na verdade, gente, é natural. Olha só, nós estamos aqui graças a uma relação sexual. Todos. Ainda ninguém nasceu no vidrinho. Foi fruto de uma relação. De um amor, de uma atração sexual. Sempre. Tá? Aonde isso nos leva? Nos leva a uma conexão com o outro. O ser humano pertence à categoria de 3% de todos os animais do mundo que são monogâmicos só. 97% dos animais não são monogâmicos. E o ser humano é o único que tem prazer no sexo. Os outros animais não têm prazer no sexo. Eles têm ciúme. E por que isso? Isso cumpre a nossa função de procriação. Então se coloca na cabeça uma coisa, nos colocam na cabeça, nos querem tutelar, tutelando uma energia, desculpa, eu vou falar, uma energia divina, inclusive. Não é supervalorizar o sexo, não, é colocar o sexo no lugar dele, num relacionamento entre dois adultos. E por que eu falo sempre em dois adultos? Porque só se entrega para o sexo aquele que é adulto. Exato. Porque na hora do sexo, eu falei isso a semana passada, não sei se foi domingo ou foi na quinta-feira passada, quando eu falei sobre o agora. O sexo só é bom quando tu está integralmente presente naquele momento. E quando tu está naquele momento, a tua verdade se mostra. A do teu parceiro se mostra. E é por isso que a gente tem medo, muitas vezes, de fazer sexo. Eu tô aqui te ouvindo, né? E me passa muita coisa pela cabeça, Moisés. Uma das coisas, assim, que... as pessoas geralmente me perguntam assim, Milene, como é que eu descubro se eu tenho problema ou não? E eu sempre respondo assim, se existe naquela determinada área da tua vida algo que tu esteja tendo como resultado alguma coisa que tu queira mudar. Né? Então, assim, eu não estou contente com o meu peso, então tem que fazer uma dieta. Eu não estou contente com a minha questão financeira, então tem que buscar uma alternativa. Eu não tô contente com a forma como eu lido com as minhas emoções, então tem que buscar uma alternativa. Ou seja, a gente sempre... A resposta para a pergunta, será que eu tenho problema sim ou não, observa o resultado que você está tendo na sua vida. Então, em relação ao sexo, o que você tem hoje na sua vida e como está e o que você deseja, como é que você deseja ficar. E, basicamente, a questão toda do sexo envolve libido. Tem toda uma questão também que a gente, né, é preciso alinhar aí a questão da saúde. Né? Por exemplo, a gente... atividade física, uma boa alimentação. Não vamos entrar nisso, mas só deixando claro aqui que isso também influencia, né, na libido que a pessoa vai ter, enfim. E eu posso falar, eu vou falar sempre pelo viés da mulher, justamente porque, assim, já atendi muitas mulheres com bloqueios, né? Milene, eu quero me entregar,
Eu quero me entregar, mas eu não consigo. Eu tenho vergonha, eu tenho medo de ser julgada. Então, é justamente por isso tudo que nós falamos até aqui. O mundo lá fora, ele coloca o sexo, muitas vezes, como pecado, como uma coisa feia, né? A menina, ela não pode se tocar. Então, sempre existe essa questão do tabu em relação à mulher e em relação ao sexo. Agora, é entender... E assim, ok, tudo que foi feito no passado, tá lá no passado, a gente não tem como mudar o passado, mas a gente pode ressignificar a história e mudar o presente, porque aí a gente muda o passado, a gente ressignifica tudo aquilo que a gente viveu. E o sexo é maravilhoso, o sexo é bom. Só que assim, é como uma questão... tem muita... Infelizmente, eu estava antes aqui de entrar na live, eu obviamente entrei no Instagram, e olha que coisa curiosa. Eu vi uma pessoa que eu sigo, e ela postou agora tá na moda esses TikTok imitando a voz de um cantor, né? Ou imitando a voz de alguém. E aí ela estava ali imitando a voz de um cantor sertanejo com uma letra de música extremamente bagaceira, né? Do tipo assim, aquelas músicas de funk, né? Que avacalha com a mulher, né? Que avacalha com a mulher. E aí eu vou puxar, eu sei que vou puxar um ponto até polêmico aqui, que é sobre a Anitta, né? A Anitta, ela é uma mulher extremamente polêmica. E agora, para mim, ela é o oposto, né? Uma mulher assim que bateu na mesa e que ela fez músicas e compôs letras de músicas, dando o poder para a mulher. Porque o que mais tem são aquelas músicas que ridicularizam a mulher, ou que rebaixam a mulher, ou senta aqui na garrafinha, ou aquelas coisas que a gente não gosta e que vulgariza o sexo. Essa é a palavra, né? Que Exatamente. vulgariza o sexo. E, na verdade, o sexo é uma coisa maravilhosa. Existe o casal, né? Que ali, e que cada um vai ter as suas fantasias, ou a sua forma de encarar o sexo, o seu jeito de lidar com o sexo, e que é uma forma individual para cada um. E que não existe certo e não existe errado. Né? Mesma coisa assim, qual é o jeito certo, qual é o esporte certo para cada pessoa. Um vai gostar do vôlei, outro do tênis, outro do basquete, cada um vai ter o seu jeito. Tem gente que vai gostar do crossfit, tem gente que vai gostar da academia. Claro. Tem gente que vai gostar do pilates, outros de yoga. Não existe certo e errado nisso, existem as suas preferências. Agora, acima de tudo os valores individuais das pessoas, eles precisam ser respeitados. Muito respeitados. Qual é o limite disso? O limite é o respeito, é o autorrespeito. Agora tu disse tudo. Já vinha nos dando uma bela de uma aula aqui, mas agora sim, esse é o gancho. Respeito. Respeito. Quando eu respeito o outro, eu me abro para o outro. Eu me torno disponível ao outro. Quando eu tenho respeito por mim, primeiramente, eu respeito o outro, as coisas todas são prazerosas. Não existe uma fórmula para nada, para relacionamento nenhum. Ele vai sendo construído. E o sexo, ele é uma construção também. Uhum. Tá? Tu quer responder para Joyce? Quer aproveitar para dar uma respondida? Tinha uma pergunta aqui, né? Uma pergunta aqui, ó. Mulheres que não conseguem gozar tem a ver com se ver criança? Depois ela complementa, ou masculinizadas. Olha, vamos responder nós dois. Eu vou colocar da minha forma. A mulher que não... Existem várias razões pelas quais uma mulher não consegue ter orgasmo. Né? Tem várias razões. Ela pode se ver criança, né? Não necessariamente... Na verdade, o ponto é a permissão. Ela não está se permitindo. O porquê não tem como a gente saber. São várias possibilidades. Pode ser por abuso, que eu já encontrei várias clientes, já lidei com várias clientes pela questão do abuso, que elas não gozavam porque foram abusadas. Claro. Já também fiz atendimento com mulheres que não se permitiam por falta de merecimento, elas não se mereciam, elas não se consideravam merecedoras. Gente, o sexo...
o sexo e o dinheiro o sexo e o dinheiro têm a mesma vibração energética, né? Então, quando uma mulher se permite ter, não necessariamente elas são vinculadas, mas geralmente quando uma mulher se permite ter orgasmo, ela também se permite ter dinheiro e vice-versa. Então, o sexo tá ligado com o dinheiro, sim. Uma mulher que não se vê merecedora de ser agradada na cama, né? E tem muita mulher que, nossa, que não se permite nem ter orgasmo, não se permite assim, não, mas eu quero ser agradada, eu quero que agora o meu parceiro faça alguma coisa pra mim e por mim agora nesse momento, que ele me agrade. Tem muita mulher que não se vê merecedora disso. É a mesma coisa do dinheiro. Ah, Claro. não, só um pouquinho, ganhar dinheiro já não é pra mim aqui. Aí ela começa com autossabotagem. Então, é a Joyce, né? Joyce. É a Joyce. Joyce são várias possibilidades. A questão é falta de permissão ou falta de merecimento. E ressignificar alguma coisa dentro de si, né? Olhar Exato. para frente e se colocar, como eu digo assim, ó, quem naquele relacionamento está realmente se relacionando? É você verdadeiro ou é um personagem? Uhum. Enquanto a gente não atender às necessidades do meu eu verdadeiro, eu não vou chegar a lugar nenhum. Enquanto eu estiver vivendo um personagem, a única coisa garantida é a minha insatisfação em todas as áreas. Eu tenho que fazer o que eu chamo de transformação evolutiva. Eu tenho que me encontrar. Eu tenho que saber quem eu sou. E nessa relação de cama, a gente tem que conversar. Exatamente. Sexo não é pular para a cama. É muito maior do que isso. É uma entrega. É uma entrega de amor para outra pessoa. Exatamente. Exatamente. Tá? E tem uma coisa assim que é importante dizer, eu acho que até para libertar um pouco, principalmente as mulheres, né? Que é o se permitir. Quando a gente está falando de sexo, lembrando que a gente está falando da base da pirâmide de Maslow. Pode ser a teoria questionável que for, mas o sexo, a fome, ou seja, a necessidade do sexo, a fome, a sede, a necessidade de segurança, está no nível mais básico da necessidade humana. Então, quando a gente está falando, olha só, quem aqui, eu vou fazer a minha meia-culpa, quem aqui já não pensou em matar alguém? Eu já pensei em matar. Eu já pensei em matar. E eu vou dizer, se a vida do meu filho tivesse em risco, eu não sei o que eu faria. Eu não sei. Eu não posso dizer assim, não, eu mataria, porque se eu não tiver uma arma perto de mim, provavelmente eu não mate. Mas se eu tiver a chance de matar alguém que tenha ferido meu filho de uma forma profunda ou tenha feito uma maldade, não sei. Eu não sei o que eu faria. Quem aqui já... Eu acho que isso vale a pena assim, a gente entender que essas atrocidades ou pensamentos libidinosos, ou quem é que já não foi para academia? Eu já fui para academia e já olhei um corpo escultural de um homem e disse, meu Deus, mesmo estando casada, e olhar para alguém, o meu marido, eu não vou ser idiota, Moisés, me desculpe a palavra, mas eu não vou ser besta de achar que o meu marido daqui a pouco não vai olhar para alguma mulher. Porque ele tem instinto. Eu tenho instinto. O ser humano é... E graças ao instinto é que a gente está aqui. Com certeza. Porque a gente tem um instinto para sobreviver. Nós somos animais. Nós somos Antes de mais animais. nada, nós somos animais. Exatamente. Então tem muita mulher que fica... Ai, meu Deus do céu... Eu olhei para o lado, mas minha filha, isso faz parte, meu amor. O que tu não pode é ir para a cama com o cara, se tu é casada. Isso não, mas que tu vai olhar... Aqui nos Estados Unidos é uma coisa interessante. Esses dias eu fui... O meu marido disse assim, Milene, eu vou te levar num restaurante diferente que tu nunca foi. Um lugar bem badalado. E cheguei lá, me caiu os buteados do bolso.
Moisés, as mulheres de só gurias na faixa de 20 anos com uma camisa mostrando o decote, assim, para trabalhar lá tem que ter peitão, né? Sim. Tem que ter peito grande. E shortinho, aqueles micro shortinho assim, que é quase shortinho fio dental. E umas botas de cowboy. Não é o Hooters, é outro. É outro. Mas é tipo Hooters. É na linha do Hooters, assim. É o Twin Peaks. Twin Peaks. E o nome já diz, Twin, né? Twin Peaks. E aí, e assim, eu fiquei chocada. Mas aqui é outra cultura, né? Aqui, assim, o respeito à mulher é muito grande. Eu fiquei pensando assim, gente, se tem um restaurante desse no Brasil, a mulherada, as garçonetes estão ferradas, porque os homens avançam muito. Aqui não, aqui os homens respeitam muito as mulheres. Então, elas não são desrespeitadas por isso. E aí eu fiquei pensando assim, gente, meu Deus do céu, não faz parte, né? E não dá para julgar e não dá para condenar. Ai, meu Deus, que horror, como é que pode isso? Como é que a Milene pôde ir lá nesse lugar? Que absurdo. Ou como é que pode o marido dela ter levado ela lá num lugar desses? Ou como é que pode essas meninas se sujeitarem a esse tipo de coisa? A gente entra muito com julgamento. Sempre, muito. sempre. E observa quem julga. Observem. Exatamente. Eu julgo uma situação. Por que eu julgo essa situação? Talvez eu gostaria de estar nela. E não tenha coragem de estar. Vamos falar a verdade. Somos todos adultos aqui. Tá? Qual é o problema? Adultos. Aos adultos é permitido tudo, desde que tenha responsabilidade. E no sexo também, desde que seja vontade dos dois. Vontade dos dois. Ninguém ama. O escravo não ama o patrão. Homens e mulheres são iguais. A entrega é igual, respeitosa, com conversa. E tudo é permitido. Isso é o crescimento do relacionamento. Casamento, por exemplo. Casamento numa idade, vamos dizer assim, eu não gosto da expressão velho, tá, mulher? Mas assim, não existe casamento sem sexo. Não existe. O relacionamento, são relacionamentos sem sexo, são dois adultos, duas pessoas que convivem, coabitam só. Relacionamento de amor implica em relação sexual. Ponto, pronto, falei. Exatamente. Cara, é muito simples, é que nem tomar água. Nós estamos fazendo uma live para dizer o óbvio. E esse ponto, né? Relacionamentos que não tem sexo, ele é por conveniência, ele é por parceria, ele é por amizade, ele é por ok, daqui a pouco as pessoas perderam o interesse. Por isso que tem toda a questão hormonal que tem que levar em consideração, né? Que é importante levar em consideração isso. Eu conheço uma mulher que quando ela fez 40 anos, ela chegou para o marido dela e ela disse assim, eu decidi fechar o parque de diversões. Eu não quero mais fazer sexo contigo. Não sei o motivo. Eu não sei se é por uma questão fisiológica. Na verdade, a gente sabe que é emocional, ponto, né? Ela pode... Tudo começa na mente. Tudo começa na mente. Ela pode ter ali desencadeado um processo de falta de libido mesmo, para justificar aquela questão emocional que ela tem por trás disso. E aí, claro que o que acontece? Todo mundo sabe, mas ninguém fala, todo mundo sabe na família. Ele acaba tendo relacionamentos extraconjugais, né? E eles não falam sobre isso abertamente, mas ela sabe que ele chega mais tarde em casa, né? E que ele não está trabalhando, mas fica aquela coisa assim do tipo, bom, eu também não posso cobrar dele porque eu não estou dando para ele aquilo que ele quer. E ele ativo, né?
Claro. Então, hoje ele tem, acho que em torno de 60 anos, 60 e poucos anos, e ela é 10 anos mais nova que ele. E ela liberou ele, digamos assim, né? O ponto, sempre que eu chamo atenção para isso, né, é o quanto a pessoa é feliz com esse tipo de situação. É uma vida falsa, né? No meu ver, é uma vida falsa. Por isso que eu sempre digo assim, ó, se não, a energia sexual, como o nome diz, ela é uma energia. Ela precisa ser usufruída com responsabilidade. Nós estamos falando sexo com responsabilidade, tá? Não é pura e simplesmente sexo. Falando, o foco da live é sexo com responsabilidade. Se eu não tenho isto em casa, qual é o efeito colateral da instituição chamada casamento? São os filhos? Não, o efeito colateral são prostíbulos. Ah, tá. Tá? O prostíbulo é mais antigo ou é contemporâneo do casamento. Uhum. Vários amigos meus apresentam a mesma queixa, Milene, tá? Que a mulher, a partir do momento que ela teve um filho, ou 2, ou 3, ou seja, aquela ninhada que ela pretendia ter, ela parou de ter relacionamento sexual. Aí eles ou se separaram ou foram buscar outras alternativas. A banca paga, a banca recebe. Somos todos iguais e adultos. Tem homens também que não têm interesse mais. E também acontece isso com as mulheres. Mulheres também vão buscar fora do casamento ou do relacionamento a sua satisfação, porque é necessária essa energia. Uhum. Uhum. Exatamente. E aí, tem até aqui, tem um comentário aqui, ó. Amora Festas, não entendo o que tem de errado se eles acordaram viver assim, se tá bom para eles é suficiente. Aqui eu concordo. Eu concordo, assim, se tá bom. Aqui, vamos até esclarecer uma coisa assim, ó. De novo, o que importa é a pessoa estar feliz. Tá? Isso. A pessoa está feliz, ótimo. Só que tem uma questão, por exemplo, assim, a pessoa não... Vamos pegar um exemplo bem simples. A pessoa não consegue dormir, ela tem insônia. E aí ela vai lá no médico, vai no psiquiatra, e o psiquiatra receita um medicamento forte para ela. Ela sai de lá feliz da vida, ela passa na farmácia, ela compra a medicação, ela chega em casa e lá pelas 8, 9 horas da noite, ela toma aquele remédio. E aí ela dorme profundamente. E aí ela acorda no outro dia e assim a vida segue. Ela está dormindo bem? Ela está dormindo bem. Agora, ela tá violando a lei natural da coisa. Esse é o ponto. Uma mulher, quando decide aos 40 anos dizer que ela, a partir daquele momento, não quer mais ter desejo, ela não quer mais ter relação sexual, ela merece todo o respeito de quem quer que seja, ela merece ser ouvida, o cara respeitou. Agora, não é um processo natural do ser humano, não é um processo natural da mulher. É a mesma coisa assim, ó, eu não vou mais comer agora, porque eu não quero, porque eu não tenho mais fome. Tem algo no meu organismo que não está em pleno funcionamento e que eu... digamos assim, sei lá, é a decisão do suicida, por exemplo. Eu quero me matar, eu quero acabar com a minha vida. Tudo bem, tu tem o direito, mas tem algo errado contigo. Sabe? Exatamente. É isso que eu quero trazer aqui. Ela tem o direito e o casal vive bem. Vive muito bem mesmo. Mas será que, no fundo, no íntimo, ela vive bem mesmo? Eu tenho dúvida. E outra coisa, né, Milene? Nós aqui estamos batendo um papo. Nós não estamos julgando ninguém. Uhum. Tá? Toda relação tem os seus segredos, e os segredos de alcova, inclusive, e uma construção. E ninguém, nem eu, nem a Milene, podemos dizer que isso está certo ou errado. É uma construção do casal. O que nós estamos falando é a energia do sexo nos relacionamentos. Em algum lugar eu tenho que dar vazão para essa energia. Observe. E muitas vezes
em tese, isso que eu vou falar, tá? O homem, por ser, essa que é a tese, mais forte, ele acaba sendo violento. Uhum. Energia reprimida, qualquer tipo de energia reprimida, vai trazer um dano para a pessoa. Exatamente. Exatamente. Tá? Então, assim, ó, não se trata de estar julgando que tem que fazer isso ou aquilo. Não, 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 não. Pelo contrário. É que o foco da live é sexo no relacionamento. Só isso. Uhum. Exatamente. Deixa eu ver aqui. No momento que o sexo se torna... A Isabreu aqui. Isso. Se torna uma obrigação, está na hora de tomar uma decisão ou se acomodar por causa da vida boa que o parceiro proporciona. Muito triste. Na verdade são várias nuances aqui, né? A questão da obrigação. Na verdade não é uma obrigação, a coisa Não. tem que ser pelo prazer. É um equilíbrio. É um É. equilíbrio. É um equilíbrio. Eu tomo água, eu almoço, eu janto, eu trabalho e eu faço sexo. Uhum, uhum. Os meus amigos que são da minha faixa etária, tá? Quando eu coloquei o card lá, vou falar sobre sexo, e assim, cara, eu nem me lembro o que é esse assunto. Talvez tu falando, eu vá me lembrar do que é esse assunto. Mas olha só se pode. É brincadeira, mas é verdade. É. Hoje, com o avanço da nossa informação, as pessoas alongaram a vida sexual. Esta preocupação que nós temos, que nós estamos falando aqui, ela é uma preocupação moderna. Uhum, uhum. Milene, tu tem um compromisso? Estou por ti. A Milene tem uma live, que eu já convido vocês para participarem da live dela, muito esclarecedora. Milene, fala sobre a live. O que tu vai falar na live? Não, e aí eu fiz uma votação aqui no meu Instagram, né, sobre os autossabotadores. Eu ia falar sobre os autossabotadores ou sobre a energia masculina e a energia feminina, a diferença, né? E o que é isso? E tem tudo a ver com sexo. Tem tudo a ver com sexo. Ainda bem, deu empate, né? Eu fiz uma votação ali e acabou dando empate. E aí eu disse, não, mas eu vou então puxar o assunto da energia sexual. E assim, né, para fechar a nossa live aqui, né, Moisés, não tem julgamento mesmo, não tem certo, não tem errado. As pessoas precisam ser felizes e buscar a felicidade e aquilo que as satisfazem. Né? Não estamos aqui, eu não estou aqui de forma alguma para julgar. Agora, o que eu sei, e eu falo por mim, e não só por mim, mas eu falo também pelas mais de... Nossa, eu já atendi mais de 400 pessoas em atendimentos individuais. E dessas 400 pessoas, sei lá, eu acho que 350 mulheres. E dessas mulheres, muitas vieram pela questão do sexo. E quando uma mulher se liberta, enfim, ela vive uma vida mais feliz, inclusive para ganhar dinheiro, inclusive para, enfim, tocar. Ela entra no fluxo da vida. Ela mergulha no rio. Exatamente, mergulha ela no sai rio. Da margem. Ela sai da margem. E aí eu convido para quem está aqui, já emendar daqui a pouco na outra live, que é sobre a energia, só para... vou sair antes um pouquinho, uns minutinhos para ir no banheiro, pegar mais uma água aqui e vamos tocar a ficha. Que é a energia masculina e a energia feminina. E eu já tive problema em relacionamento, porque, Moisés, eu tive eu vivi muito tempo na minha vida na energia masculina. Né? Eu tive a mulher, quando acessa a sua energia masculina, ela acessa um campo de sobrevivência. Claro, né? De força. De força, para sobreviver. Então, a gente precisa mostrar que a gente é forte, a gente precisa mostrar que a gente lidera, a gente precisa mostrar que a gente faz. E quando a gente entra numa vibração assim, por um lado é bom, antes de que alguém já diga alguma coisa assim, porque tudo tem os dois lados. Por um lado é bom, a gente cresce, a gente evolui, a gente pode crescer profissionalmente, mas para relacionamento não é legal quando uma mulher acessa a sua energia masculina e ela tem do outro lado um parceiro também com energia masculina. Aí dá conflito. Existem homens com energia feminina.
com uma energia feminina mais aflorada. Não tem problema. O que importa é o equilíbrio disso e são as polaridades, né? Isso a gente percebe até em relacionamentos homoafetivos. A gente sempre percebe ali quem tem uma força mais masculina aflorada e quem tem uma força mais feminina aflorada. Tanto em casal hétero do sexo feminino, quanto em casal hétero do sexo masculino. A gente sempre percebe ali, tem um alfa, né? E o outro que não, que, digamos assim, que não é o alfa da relação, né? Então, a gente precisa prestar atenção nisso. O que importa é polaridade. Precisa haver polaridade. E eu não consegui nunca, não conseguiria nunca me relacionar com homens de energia feminina. Eu não consigo. Eu não consigo evoluir no relacionamento com alguém, com um homem com energia, com falta de atitude, com falta de ação, com falta de domínio, né? E muitas mulheres que são dominadoras, né? Tem a questão da mulher que domina. Por um lado, existe o fetiche da mulher que domina, da mulher dominadora, mas quando ela está se relacionando com um homem de uma força masculina, ela tem que ter muito cuidado com isso. Porque senão ela pode achar que está, né, arrasando e ela pode estar botando a perder o relacionamento. Bê, deixa eu aproveitar, antes que tu saia, por favor, nos ensina mais uma coisinha assim, ó. Eu sou totalmente a favor do empoderamento feminino. Ponto. Ok? Mas eu sou contra o feminismo. Eu também. Tu sabe por quê? A minha opinião, tá? Mas é que se eu falar sozinho aqui como homem, eu vou apanhar depois de sair. Então tu me ajuda agora. Não, eu sou contra esse feminismo exagerado, né? Tá, porque assim, ó, o que eu quero na vida, na verdade? O que eu quero na vida? São relacionamentos com os meus filhos, com os meus pais e com o meu companheiro ou minha companheira. E se eu pratico um feminismo absurdo, eu estou me tornando um homem de segunda categoria. Como eu vou amar aquele que eu odeio? Essa é a questão. Exatamente. A mulher entrou numa luta, meu Deus do céu, é lindo. O Tony Robbins, gente, eu juro, eu gostaria que as pessoas... na verdade, eu acho que a gente vai fazer isso quando for... Já tem ideia! Show, né? Eu recebi aqui a ideia. Já tem... Cara, gente, vocês vão vivenciar no Brasil um evento meu e do Moisés aí. Rosângela e Georgia juntas. E a gente vai fazer literalmente o chão tremer. O que eu vivi na Califórnia, que eu vivi, gente, eu chega a dar um arrepio no corpo. De acessar a energia feminina que a mulher tem e o homem acessar a energia masculina que o homem tem. Não tem nada mais poderoso. Não existe nada mais forte do que o útero feminino. Para que a mulher está querendo bater e medir força com os homens? Para que a gente está tentando competir? A gente não precisa disso. A gente tem, cada um, o homem tem o poder, a força física que move o mundo, que tem potência. E a mulher dá a vida. Olha que coisa linda as duas coisas que se complementam. Exatamente. De igual para igual. Mulher não é mais forte porque ela dá a vida. O homem não é melhor porque tem mais força física. Existe uma complementação, que é o que faz. É o yin e o yang, é a noite e o dia, é o sol e a lua. Meu Deus do céu, o que seria da lua se não existisse o sol? O que seria da alegria se não existisse a tristeza? A gente precisa entender que o duplo é o que dá a força motriz, não existe. Vamos acabar com os homens da vida. Porque a mulherada vai dominar o mundo. Tá, na brincadeira a gente até diz. Claro. Mas gente, sabe? Enquanto eu achar
que eu sou melhor que o meu marido, eu tô ferrando com o relacionamento nosso. E quando achar que é menos, também. E quando eu achar que, exatamente, e se eu acho que eu sou menos e que ele é mais, também. Tá? Então, assim, ó, somos todos iguais, com polaridades diferentes, no excesso, mas temos os dois as mesmas polaridades. Somos iguais, inclusive nas diferenças. Somos seres complementares. É por isso que nós somos criados para dar sequência à humanidade. Uhum. O resto é julgamento dos outros. O que os outros dizem a nosso respeito não pode fazer parte da nossa preocupação. Não julgue os outros e não aceite o julgamento dos outros. Eles não vivem a sua vida. Uhum. Milene, Exatamente. não tenho palavras para te agradecer, além de exigir uma nova live sobre esse assunto. Mas estamos dentro. Te vira, arruma um tempo para nós conversar de novo. E eu vou te propor tanto desafio. A gente podia fazer uma live por mês. Então, eu nem contei de onde nós nos encontramos e nem vou deixar pendurado aqui, tá? Quem é esta mulher? Tá? Quem é esta mulher? Essa mulher, nós vamos fazer uma live sobre ela. A atitude de coragem dela. Eu vou colocar uma outra pessoa nessa live contigo. Opa! Que tu sabe quem é. Eu sei quem é. E já tá? foi sintonia aqui, porque eu quero que ela esteja junto comigo aqui. Então assim, ó, é isto. Somos todos iguais. Com respeito na energia do sexo. Exatamente. Milene, obrigado. Eu que te agradeço. Adorei estar aqui. Vamos marcar mais. Eu quero fazer mais live contigo. Tem muito assunto ainda para a gente desenrolar nisso e ajudar essas pessoas, ajudar a mulherada, os homens a saírem também dessa posição, muitas vezes, de acomodados, de acomodação e tomar uma atitude masculina mesmo, forte, claro. Para fazer com que essas mulheres voltem também a acreditar que elas podem ser felizes. Gente, um grande beijo. Grande beijo, vou ali tomar mais uma aguinha aqui, carregar meu copo, que já tá meio vazio. E tô voltando lá no Instagram, aqui no Instagram, para dar sequência aí nesse assunto. Beijo! Sigam a Milene lá e todos na live lá, que vai ser esclarecedora. E quem tá aqui por mim, segue o Moisés, porque, cara, esse cara é incrível. Nem falamos de ti também, né? Porque eu sou convidada hoje, mas eu quero falar de ti. Então, convidada de honra. Valeu! Beijo no coração de todos aí. Obrigado. Beijo, gente. Valeu!